Na magnífica e querida e quente Antena 3, Rui Malheiro. Sabor a café e torrada, sábado de manhã, Magazine Portugal 3.0. Rui Malheiro, não preciso apresentar muito ou convenientemente, isso já aconteceu ao longo, curiosamente, de muitas emissões do Portugal 3.0, diariamente noturno, agora transformado nesta revista. Talvez tenha percebido que esse Rui Malheiro é o mesmo do Grande Área e também, e é óbvio, de um jornalismo digital, digamos assim, incluído no Record. Rui, bem-vindo e estás aqui, e estarias aqui por vários motivos, mas, e depois desta apresentação, e já lá vão os salamaleques, e eu tenho, devo já dizer-te, e vou ser direto e objetivo, gosto de ter razão, e tive em relação ao, enfim, ao teu futuro, isto olhando, obviamente, o que fizemos há 4 ou 5 anos atrás, incluindo, e não esqueço que fazias parte da equipa, digamos, digital, que incluiu e agregou conteúdos no Grande Área, à Noite Mundial, na Missão Euro, etc. Gostaria de assinalar isso, gosto de ter razão e tenho, e por isso, em frente. Rui, estás aqui para apresentar algo que te diz muito, que é um misto de jogo, é um misto de base de dados. O que é essa aventura digital pelo Scouting? Antes de tudo, muito obrigado, Álvaro, e como sabes, foi um grande prazer ter-te acompanhado na aventura digital nas noites do Mundial, do Europeu e também do Grande Área, e na altura ainda creio que pontapé de saída na fase inicial. Em relação a este projeto, chama-se Talent Spy e está relacionado sobretudo com o Scouting e, como tu muito bem disseste, também com a forma de organizar aquilo que se faz no Scouting, ou seja, através de uma base de dados. Foi um projeto que me foi apresentado há cerca de 2 anos por uma empresa de Braga, a F3M, que é a criadora deste Talent Spy, e na altura mostraram-me uma base que estava a ser criada, mais destinada até ao futebol jovem, e pediram-me que eu fizesse uma avaliação e desse também ideias sobre como poderia ser desenvolvida. E foi muito por aí que investimos, ou seja, eu e a minha equipa olhamos para aquilo que já existia e pensamos, por que não, a partir desta base que era mais destinada então ao futebol jovem, ao futebol amador, transformar em algo mais relacionado com o futebol profissional. Rui, é uma questão interessante que eu noto, que é a quantidade de jovens que já não querem ser jogadores, mas sim dirigentes, managers, scouters, treinadores. Isto tem um pouco a ver também com a influência do mundo digital, dos jogos, do PES, da FIFA, enfim, toda esta parafernália digital permite a um miúdo, e o termo é dito com carinho, já que os utilizadores destas coisas, destas tangas, como eu costumo dizer, vão dos 7 aos 77 anos, mas tu achas que é um reflexo do mundo digital, essa procura por outro tipo de atividade, o scouting e, enfim, o treino e o management? Verdade, Álvaro, e deixa-me já dizer que é uma pergunta extremamente inteligente e vinda de ti não seria de esperar outra coisa, mas é exatamente isso que eu sinto, Álvaro. Eu lembro-me na minha infância e então na tua, que é ligeiramente mais cedo, havia muito a questão de ser jogador ou não ser jogador. Ninguém queria ser treinador e muito menos se ouvia falar do que era scouting ou até mesmo de diretor de futebol de um clube. Mas aquilo que venho a sentir, e sobretudo nos últimos 15, 20 anos, e cá está, tem a ver com a tal democracia digital que nós muitas vezes vamos falando, tem a ver muito com isso, o facto de cada vez haver mais jovens, mais interessados até na área do treino do que na área de ser jogador de futebol ou de ser futebolista, e cada vez vejo mais jovens de 16, 17, 18 anos já a trabalharem nas camadas jovens de clubes, por exemplo, como treinadores adjuntos, ou às vezes até como treinadores principais, e sobretudo no scouting, que é uma área que, do meu ponto de vista, ainda está em expansão e que em Portugal ainda não se dá o valor que se dá, por exemplo, em outros países, e até diria, por exemplo, a Inglaterra será o caso mais premente do país onde se dá mais valor ao scouting, com equipas vastíssimas de scout e numa perspectiva não só de análise de jogadores, mas também de análise de equipas, que são os 2 vetores principais da observação, e sobretudo sentir que cá ainda há um caminho vasto para desbravar, mas sobretudo que há uma geração mais jovem que está completamente familiarizada com isto e que encara a área do scouting, a área da observação, com uma paixão imensa, como nós encararíamos a possibilidade de sermos jogadores de futebol quando éramos mais jovens.
É de facto essa a perspectiva que eu tenho. E curiosamente, Rui Malheiro, para terminarmos, nesta emissão Magazine, acima de tudo a apresentação do teu trabalho, do teu jogo, está disponível em que formatos? E uma pergunta também que tem a ver com a gênese do scouting, que são os Boy Scouts, que em inglês quer dizer escuteiros, o que é curioso. Exatamente, não deixa de ser curioso e às vezes já me aconteceu, Álvaro, que sobretudo quando me perguntavam o que é que fazia e dizia que era scout ou olheiro, mas sobretudo quando utilizava o termo scout, depois perguntavam se era escoteiro, o que não deixa de ser curioso e tem a ver com a tal questão de ficar cada vez mais familiarizado o termo de scout e scouting, que são termos cada vez que são mais utilizados na nossa linguagem, a linguagem corrente do futebol. Em termos do Talent Spy, está disponível através da web. Qualquer pessoa pode aceder ao Talent Spy, exatamente, e ter durante 30 dias acesso totalmente gratuito à base, construir a sua própria base de dados e posso também falar daqueles clubes que são públicos ou até agências que são públicas, por exemplo, o Sporting, a nível quer do futebol profissional, quer do futebol amador, aliás, do futebol jovem, o Benfica, sobretudo no futsal, o Estoril e clubes estrangeiros como o Internacional Porto Alegre, o Newell's Old Boys, que tem a curiosidade de ser o primeiro clube do Messi, ou o Estrela Vermelha, por exemplo, ou agências como a Pro Eleven, a Team of Future, a N-Players, Foot Connect, já são clientes do Talent Spy, ou seja, já têm as suas bases de dados criadas através do Talent Spy. As bases de dados podem ser feitas de duas maneiras, através de acesso web, sempre com o total de segurança, ou seja, não há qualquer risco, mas também a empresa, a F3M, encarrega-se também no caso do cliente pretender, e creio que até é o caso do Sporting, por exemplo, a instalação é feita no próprio clube e fica completamente sediada dentro do próprio clube, não havendo acesso, por exemplo, via web. Muito bem, Rui Malheiro, muito obrigado por esta presença matinal e espero que tenham ficado atentos a, enfim, este desenvolvimento, aquilo que se pode chamar a linguagem digital, este trend. Rui Malheiro, mais um dos convidados esta manhã de café, torrada, já agora bolinho de amêndoa. Portugal 3.0 Magazine.